a ordem dele é ide e fazei discípulos, ou seja, ensinai a qualquer pessoa que aparecer na tua frente, em todos os lugares. Paz do Senhor, pessoal de casa, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do GenTV. Cadê, galera? Quero palmas! Estamos aqui, gente, mais um programa, podcast GenTV, com essa bancada linda, maravilhosa aqui, para poder falar de um tema super especial que é aceitei a Jesus e agora? E agora, Eloá? Como é que fica a vida? Aí, né? Não sei. Meu Deus. É só bênção, gente. Aceitei a Jesus. E agora? O que eu faço agora? Como é que vai ser minha vida daqui pra frente? O que eu preciso fazer? O que eu vou sentir? O que vai acontecer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse podcast com essa galera super legal aqui que tá do meu lado. É Eloá Meirelles, não é? Isso Venesbar. Isso aí. Dê um oi pra galera. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eloá Meirelles, como disse a Júlia. E esse tema, Júlia, é realmente muito importante, porque tem uma galera que ainda não aceitou Jesus e que pretende aceitar, né? E é muito importante a gente saber o que a gente tem que fazer depois. Exatamente. Quem tá com a gente também é o pastor Moisés. Para os íntimos, eu é tio Moisés. Seja bem-vindo, tio. A paz sempre a todos que nos assistem nesse momento. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast e com esse tema tão lindo do que é a conversão e como o convertido deve se proceder no seu dia a dia, a sua nova caminhada com Cristo. Isso aí, isso é muito importante. E também a nossa jovem Mônica, a nossa apaixonada por Jesus. A paz, irmãos, é um prazer estar aqui e dividir com vocês essa vida aqui, essa vida nova que ela é incrível. Vocês vão ver. É incrível mesmo. Gente, ó, só pra lembrar, a nossa igreja ela fica aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Praia de Taparica. Então, se você estiver por aqui visitando Vila Velha, faça-nos uma visita. Ou se você não é de alguma igreja, vem pra cá, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vai ser uma bênção. Traga sua família, traga sua galera e venha adorar a Deus conosco. E a gente vai começar falando, abrindo aqui essa bancada maravilhosa para poder falar sobre como foi a conversão de vocês. Tio Moisés, como é que foi a sua conversão? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Sim, quando me converti a Jesus, foi em 31 de dezembro de 1995. Eu desci as águas batismais, aceitei Jesus, né? Tive uma experiência tremenda com Jesus nessa igreja. E eu vim de uma outra religião que não cria, né, nos dons espirituais, conforme a Bíblia ensina, né? Eu não cria em batismo com o Espírito Santo, porque a igreja de onde eu vim era cessacionista. E faltando uma semana para eu formar no curso de investigadores, que eu tinha feito concurso em 94, em 95 eu fiz, seria o período que eu teria que fazer o curso na academia. E no finalzinho, faltando uma semana, eu fui desligado do curso. Né? Mas tudo era a mão de Deus para trabalhando na minha vida. E eu então entrei na justiça para tentar eliminar para terminar o curso. E isso era na sexta-feira. No domingo, quando minha esposa veio a esta igreja, da qual eu estou pastor aqui, sou membro, eu fiquei bem na parte de trás. Ela não me viu chegar. E Deus usou o pastor Mário Souza em línguas estranhas e veio a interpretação e a revelação do que havia acontecido comigo. E eu fiquei muito bravo. Eu não criei em revelação de Deus daquela forma como a Bíblia estabelece, foi me dado naquele momento. Só deve ter achado que a tia Dalila tinha falado com o pastor. Né? Eu tinha falado para ela para não falar com ninguém, nem com a família, que eu ia ainda ver o que iria acontecer. Mas aí eu fiquei bravo, fui até minha esposa, falei, o que você falou com o pastor Mário? A minha vida, eu nem sou membro daqui, aquele negócio todo, né? Uhum. Homem natural, eu não compreendo as coisas de Deus, é loucura, né?
Mas, a partir daquele momento, eu recebi a mensagem da parte de Deus. Na quarta-feira, a liminar saiu e ligaram para minha casa, comunicando que eu poderia terminar o curso de investigador de polícia civil. E conforme Deus havia falado, aconteceu, porque Deus é fiel. Quando Ele fala, Ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que não possa cumprir o que Ele fala. E eu me converti quando estava saindo da Cadepol. Eu ouvi Deus falar comigo. Se lembra, meu filho, que eu falei contigo, que eu sou teu Deus, e que nessa semana a tua vitória já estava decretada, essa semana. Aí eu vim para casa com o coração leve, já transformado. A minha esposa não entendeu nada. Eu era de uma religião, né, que não acreditava nos dons espirituais. E eu só perguntei a ela, amor, o que eu tenho que fazer para falar com o pastor Mário Souza, fazer parte da sua igreja? Aí vamos marcar então, ligamos para o pastor Mário Souza, marcamos na casa dele. E lá foi maravilhoso, o pastor Mário explanou bastante a Bíblia para mim, a gente conversou bastante. E no final, perguntei, pastor, o que eu preciso fazer para me tornar membro da sua igreja? Aí ele deu um sorriso, né? Ah, meu filho, que benção. Ele falou uma coisa interessante para mim, ó, as dúvidas que você tem com relação às doutrinas que você aprendeu, que são heréticas quanto à palavra, o Espírito Santo vai tirar tudo do seu coração. Fica tranquilo. Você vai começar uma nova caminhada agora. E vai ter que batizar de verdade agora, que esse batismo seu não tem valor para nós, para a igreja, porque devido à confissão de fé que é contrária à Bíblia. E eu me batizei 31 de dezembro de 1995 e estou aí já há quase 30 anos, né? Anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Então, a glória é do Senhor. Glória a Deus. O senhor falou aí que ouviu pela primeira vez, né, o Senhor falar com... Deus falar contigo. E aí, como que foi essa experiência, pastor? Você ouvir Deus falar diretamente assim com o Senhor? É porque nosso Deus é um Deus vivo. Ele fala pela palavra e quando Ele quer falar de forma audível, nossos ouvidos espirituais, também Ele fala. E a gente ouve, né? E eu tive essa experiência com Deus, de ouvir a voz do Senhor falando comigo. Você se lembra, meu filho? Chamou de filho. Você se lembra, meu filho? Houve conversão. Houve um quebrantamento ali, naquele momento ali. Eu já vim chorando para casa, feliz. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas sabia que algo sobrenatural estava ocorrendo na minha vida. Mas aos poucos eu fui compreendendo, fui estudando a palavra de Deus. Já entrei no curso teológico, é importante, após conversão, você fazer um discipulado, né? E foi comemorado aqui na igreja a ETAD, hoje é IBAD. ETAD, eu fiz quase 5 anos, pastor Mário Souza e irmã de nada, as professoras. Eu, minha esposa e mais algumas pessoas. Então, já comecei, assim, como discípulo, a conhecer o mestre através do estudo da palavra, que é muito importante, que a palavra de Deus é a ferramenta principal para o crescimento do crente. Top demais, isso mesmo. Então, Mônica, a gente já viu o testemunho do pastor Moisés e é um testemunho que agrega, né, a todos nós, mas nós também queremos ouvir o que você tem para nos falar. E eu sei que o seu testemunho também é maravilhoso, então conta um pouquinho pra gente de como é que foi a sua conversão, assim. Minha conversão foi diferente, mas foi parecida, né? Porque também foi, hoje em dia é meu marido, mas na época era meu amigo só, mas que me trouxe para a igreja e, enfim, foi numa conversa de trabalho que Deus, né? Deus movimenta. Depois a gente entende, a gente no início fala assim, como é que chegou nesse assunto? A gente nunca sabe. E depois a gente fala, cara, foi Deus que levou para aquele assunto. E, enfim, a gente estava resolvendo burocracias do trabalho, e dessa burocracia do trabalho, uma hora ele falou assim, eu vou para a igreja. E nisso a gente começou a conversar sobre a igreja. Né? E aí teve uma discussão, porque na época eu seguia católica, enfim, minha família toda católica, e aí ele começou a falar, não, mas eu sou cristão. Eu falei, sim, mas católico também é cristão. Tipo, aí a gente teve, foi aí que ficou assim, deu uma quentura na conversa, no sentido, não, o quê? Cristão? O quê? Ficou um pouco mais acalorado. Exato. Né? Mas a gente resolveu, e aí na hora ele falou assim, minha igreja passa no YouTube. E aí ele me mandou o link. Assiste aí o culto. Eu acho que depois daquele dia eu não perdi mais nenhum culto. E na época, agora, graças a Deus, a gente voltou a ter um estúdio aqui, né? O pastor voltou a fazer meio-dia. Sim. Mas na época eu ainda morava no Rio de Janeiro sozinha, então eu ficava muito tempo sozinha, home office.
eu não só assistia os cultos, como eu assistia o meio-dia, a oração com o pastor. Então, eu tava sempre... Eu não me sentia mais sozinha. É como se preenchesse um vazio. Como é o que acontece de fato. É verdade. E como Deus usou as pessoas, né? No caso, aí usou o pastor, usou... Enfim, graças a Deus, tecnologia, né? A gente tem que agradecer também, né? E aí eu conseguia participar. E, enfim, e até que um dia eu vim pra cidade, né? Eu vim pra Vitória, a nossa igreja que fica em Vila Velha. E aí, o Olha falou assim, vamos comigo no culto? Eu falei, claro, vamos comigo no culto. E foi muito engraçado, porque ele não acreditava que eu ia. E eu super ansiosa, porque eram as pessoas que eu via no YouTube que eu ia ver, você imaginou? Assim, você ia no culto com ele ou sem ele, você ia no culto. Eu ia ver aquelas pessoas ali que me acompanhavam não, era minha companhia, né, e tal. Enfim, aí eu vim. Ela chegou na igreja decorando o nome de todo mundo já. Caramba, você canta, você faz isso, eu te vi tocar. Exato, tipo isso. Conhecia. Ai, muito bom. Mas foi mais ou menos isso. Eu tenho alguns que eu falava assim, gente, por que esse menino chora tanto? Eu falava pra ele. Mas, enfim. E aí eu vim, e foi muito engraçado, porque pra mim, no caso, foi um choque um pouco cultural, ainda mais uma igreja assembleiana, né? Que a gente fica louvando a Deus o tempo todo, né? A gente grita o nosso aleluia, o nosso glória a Deus. E eu vindo de uma católica que é ao contrário, é super silencioso. E aí eu me lembro que eu olhei e falei assim, eu brinco com todo mundo, que eu falo assim, pausa e volta a cena. A pessoa do primeiro dia era assim, meu Deus, essas pessoas vão ficar gritando, não vai deixar o pastor falar? Misericórdia. Aí pausa, volta a cena. A Mônica de hoje em dia, aleluia, glória a Deus. A primeira tá levantando, a primeira tá glorificando. E é incrível como esse movimento, Deus, ele é muito respeitoso com a gente. Ele sabe como fazer, como mover, qual é o movimento, né? E até de quem ele vai botar próximo de você para você não se sentir sufocado em nenhum momento. E eu acho que isso foi o mais importante da minha conversão. Ela veio de forma muito tranquila. Foi indo. E aí eu me lembro que eu queria me entregar para Jesus há muito tempo, mas eu sou muito tímida. Eu sei que não parece, mas eu sou. E aí, mas eu sou real. Imagina botar na frente ali, eu falei, vou tropeçar, vou cair no pé do pastor, não vai dar certo. Um monte de coisa não vai dar certo. E aí eu conversei com a Lei e ele falou assim, mas um dia você vai entregar. Eu falei, você tá doido? E eu morrendo de vergonha ao mesmo tempo, louca para ir. Aí um dia eu falei assim, eu quero ir hoje. E nesse dia, foi um dia que foi a tia Rosimar que pregou. E tem até no meu Instagram, enfim, né, que graças a Deus a gente tem o YouTube para ter essa memória, né? Graças a Deus. Aí, enfim, ela fez um culto mais longo, uma pregação longa, e eu falei assim, meu Deus, ela não vai chamar no dia que eu decidi ir. Ela não vai chamar, ela vai esquecer. Ela vai esquecer. Já eram, sei lá, 9h15 da noite e não chamava quem queria ir na frente, né? E aí eu falei, meu Deus. E, enfim, aí chegou uma hora que ela falou assim, quem gostaria de se reconciliar? Eu falei, Antes de terminar, ela já falou. Aí É o meu momento, peraí. Eu olhei e deu aquela quentura. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou descer essas escadas, vou tropeçar tudo lá, mas vou chegar lá assim, ó, capotado. Mas Jesus me protegeu e, enfim, foi muito emocionante e foi muito legal, até como os irmãos da igreja, né? Tipo assim, como eles me abraçaram nesse momento, assim, que é um momento muito forte, muito importante, né? Muito decisivo da nossa vida, assim. Porque a partir dali é a hora que você vai... E agora, né? É o que você vai decidir como você vai prosseguir. Porque agora você já está entendendo a palavra. Um pouco, mínimo, mas você já está entendendo. Tanto que você já teve a mínima maturidade de ir à frente. Ela não é em vão. Né? Deus, ele te amadurece para você fazer esse caminho. Né? Não é meio que, eu vou ali pedir perdão, igual pedir pro amigo que bateu. É um perdão muito sério. E aí você, depois falhar, depois desse momento, é muito complicado. É uma hora que você tem que, enfim, levar mais a sério. E agora? Depois que você aceitou a Jesus, o que assim, mudou na sua vida? O que foi a transformação mais que você falou, meu Deus, mudou muito e só Jesus mesmo que pôde me mudar? Teve uma situação que é relacionada a vício, que foi muito louco pra mim.
um dia eu me toquei que eu não estava mais fumando. E eu era uma pessoa que fumava há quase 20 anos. Foi natural, assim. No caso, assim, durante muito tempo eu fui questionada, né? Porque quando você vai fazendo a transformação, as pessoas que da onde você está vindo, né? Os seus amigos, né? Tanto que tem vários falas que falam, né? Tipo, os ciclos vão mudando, os amigos vão mudando. Não é que você deixa de amar as pessoas que faziam parte da sua história, mas é porque muda a sua rotina, Sim. muda seu propósito. Porque muda sua maneira de pensar, né? Exato, né? De O dentro que pra você vai fora. fazer, o que, né? Tipo, Uhum. eu frequentava bar, eu tava no pagode, eu tava em shows, enfim, essa parte assim, né? Normal da vida mundana. Sim. E aí, aos poucos, você vai mudando. Então, assim, quando você vê... E foi muito engraçado que eu falava assim... E eu debatia muito com a Lê. E era muito... eu não vou deixar de fazer isso. Aí ele... Ele falou... Mônica, eu não tô preocupado. Porque não sou eu que vou falar pra você não fazer. Você vai fazer em algum momento na hora que você achar que você não tem que fazer. E vai ser o Espírito Santo que vai trabalhar em você. Não sou eu. Isso aí. Então, assim... Tiveram vários momentos, coisas, rotinas da minha vida que não fazem parte. Então, na questão do vício, o cigarro, ele não faz... Assim, não faz mais... Nem... Em algum momento você sentiu... Nunca mais senti vontade. Foi um corte, assim... E é uma muito coisa extremo. muito interessante, né? Porque o vício em cigarro, né? É algo que muita gente luta muitos anos Sim. pra acabar. E é uma luta constante, assim. Às vezes a pessoa tem que ficar ou com alguma coisa na mão, né? Pra poder simular que tá com cigarro. E aí, com relação à sua transformação, olha como que o Espírito Santo age, né? De forma contundente, sabe? Exatamente. Acabou a vontade. Foi, tipo, vida, Acabou. Tchau. Aham. Tchau. Aquela Mônica não existe mais. Aham. Eu nasci no dia do batismo, né? Que é um outro assunto que a gente vai entrar em breve. Mas, assim, naquele momento já, ele já estava, tipo, vamos dizer, eu digo que me limpando Aham. para essa nova vida que eu ia entrar, sabe? Assim, ele estava me organizando. Vamos dizer assim, deixa eu organizar aqui, que aqui tá fora do padrão. Né, pastor? Você não acha? Eu estava observando aí a sua conversão, muito linda. Sempre linda a conversão, né? Encontro com Jesus é o maior encontro que o homem possa ter algum dia. Com qualquer outro ser, a não ser Jesus, não tem nem como explicar. Só passando por esse processo de conversão, de arrependimento, de novo nascimento. Ao ouvir a palavra e ser tocado por essa palavra tem o poder de gerar em nós vida. Sim. E eu vou ter que entrar agora na etapa da salvação, que minhas filhas falam de novo. Pai, etapa da salvação. Regeneração, justificação, santificação, que ela é Glorificação. sim, é glorificação. Ela tem esse aspecto, né? A santificação, às vezes também chamada de glorificação final, né? Ou santificação futura. Ela tem esses três aspectos da santificação, da separação, né? Para Deus, para a sua obra, para o seu reino. E ele é passado, é presente e é futuro, né? Passado, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu sou separado para Deus naquele momento, né? E presente, eu preciso ter uma vida contínua de obediência e comunhão com Deus. É progressiva a santificação. E também ela é futura na glorificação do corpo. Beleza. Então, vamos aceitar Jesus, ouvir a palavra, não vai fazer um apelo, não, você já está transformada por dentro, porque a transformação vem por dentro, não é por fora. É invisível aos olhos das pessoas. Ela não consegue entender. Ela está lá chorando, está lá com a mão levantada, pedindo. Porque foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus que está na igreja ali, trabalhando em cada coração. E se abrir o coração, ele entra, convence que a pessoa é pecadora. Foi pregado o Evangelho, as boas novas de salvação. A pessoa, através da palavra, reconhece que ela precisa de um Salvador, que Jesus é o único jeito de ela entrar no céu. Então, ela se arrepende daquele momento, de tudo que ela fez, ela chora, pede perdão a Deus, né? Isso mesmo. Aí ocorre o processo chamado regeneração. Você já passa a fazer, quando é sincero isso, né? Quando aquele ato é sincero. Naquele momento, o Espírito Santo já passa a habitar em você, te torna santo, separado para ele, para a sua obra. Você agora é sacerdócio real, né? Gente, Aleluia. linda. Nação santa, povo comprado pelo sangue de Jesus. Isso é para qualquer pessoa, para toda pessoa que vier a Jesus, ele diz que não vai lançar fora, ele vai receber, vai abraçar, vai perdoar e fazer uma nova criatura. Então, nós somos gerados e passamos para ser parte agora da igreja
invisível, a igreja universal. Não do reino de Deus, não, a igreja universal. A igreja de Cristo, né? Brincadeira. Então, a gente passa a fazer parte desse corpo místico, invisível, que é a igreja de Cristo, né? Desde a primeira pessoa que aceitou Jesus até a última, né? Faz parte dessa igreja invisível. E a igreja local você faz parte através do batismo. As pessoas pensam que ao se batizar, não, agora eu estou comendo um nível da vida. Não. Quando você decidiu por Jesus, se você morrer daquela sinceridade sua ali, você vai para o céu, porque batismo não salva ninguém. Mas é a ordenança de Jesus. Se eu rejeitar de forma consciente o batismo, tendo condições de fazer esse batismo, se eu morrer, eu vou para o céu por desobediência. Entendeu? Então, é importante saber isso, que o batismo não salva. E você não nasceu de novo na água. O ato do batismo, o que é batismo? É morte, sepultamento e ressurreição. É simbologia, né? Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, o crente também, ao aceitar Jesus, ele toma posse dessa morte de Jesus para ele, essa ressurreição, dessa nova vida. O que acontece então? Eu sou gerado de novo, sou separado para Deus, os meus pecados são perdoados, Romanos 5:1 fala, né, justificado, pois, pela fé, agora eu tenho paz. Nossa, que paz gostosa, né? Sim. Quando você vai na É frente assim, incrível. você aceita Jesus como Salvador, a gente dá um alívio, assim, a carga todinha tirada, a culpa, aquele negócio todo. Que dia maravilhoso, né? E é a diferença, desculpa interromper, Sim. mas é a diferença que o cristão tem comparado a uma pessoa mundana, vamos dizer assim. Sim. Que ultimamente eu tenho pensado muito nisso, que nós cristãos, tem muita gente que fala, você tem um brilho diferente, você tem alguma coisa diferente. Gente, não é um brilho diferente, não é um glitter, não é uma maquiagem. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o E é Espírito literalmente Santo. essa transformação que Jesus nos traz, que ele trouxe pra Mônica, que ele trouxe Sim. pra mim, trouxe pra Gil, trouxe pra cada um de nós. E é uma coisa que todos nós passamos por isso, né? Sim. É uma transformação, tipo, de cada um, é gradativa. De dentro para fora. Exatamente, é de dentro pra fora. E é muito legal porque a palavra do Senhor também fala que a gente agora anda em novidade de vida, É. né? E aí, tipo assim, eis que tudo se fez novo. Novo, sim. Então, cada dia é um dia diferente que você vai viver com Jesus, Sim. né? Você pode estar com os mesmos problemas, só que você vai passar eles de uma forma completamente diferente com o verdade. Senhor. É mais leve, né? É. Mais leve, porque simplesmente você sabe que Deus está ali para te ajudar a resolver. Não é para você ficar em casa deitado esperando, não, Deus vai resolver que agora eu sou cristão, aqui sou crente, sou evangélico, entreguei minha vida a Jesus e tal, vou ficar... Não, mas a gente sabe que cada mover nosso tem ali a mão de Deus junto. Então é assim, tô com um pipinaço, ou então acordei na madrugada, tive insônia, né? Cara, dobra o seu joelho, ora a Deus, pede para tirar aquilo que está atormentando, que às vezes a gente nem sabe o que é que está atormentando, que ele tire e aí você volta a dormir, né? Senhor, o que o Senhor está precisando de mim? Por que isso está acontecendo? Deixa eu descansar, amanhã a gente resolve, eu entrego na sua mão o meu problema, enfim. Depende aí da oração que você vai fazer, mas na hora que você entrega para ele, é quase como se ele tocasse assim nas nossas costas e falasse assim, fica tranquilo, filho, eu tô aqui. Eu tenho muito essa sensação de Isso é muito várias lindo, vezes, sim. né? De tipo, fica tranquilo, É a dependência, tô aqui. né? Sabe? Dependência. É o Espírito habitando em nós, delícia, né? né? Nos dirigindo agora ao espaço. Eu acho É o maravilhoso. processo de salvação que é impetrado em nós pelo Espírito Santo. E vem a segunda fase, né, dessa conversão, aceitei Jesus e agora. Você agora precisa aprender a palavra, vai entrar no discipulado, né? Vai conhecer as doutrinas fundamentais sobre salvação, sobre perdão, sobre Jesus, sobre Deus, Espírito Santo, dons espirituais, batismo em água, batismo com o Espírito Santo, por aí vai. E já entrando nesse assunto sobre batismo, vamos falar sobre batismo. Agora uma pergunta direcionada aqui para os dois, né? Que a pergunta é meio óbvia, mas vocês já se batizaram em águas? Como é que foi esse momento para vocês? Vocês sentiram alguma diferença depois? Como é que foi? Conta pra gente. Pode começar. Pode começar? Gente, olha só, quando eu fui me batizar, foi uma guerra, porque o inimigo ele não quer que eu me renda a Cristo. Ele, mesmo após o batismo, a conversão, do nascimento, ele não desiste. O apóstolo Pedro, sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, ele fala assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, buscando alguém a quem possa tragar.
ao qual você tem que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem entre os vossos irmãos separados pelo mundo. Então, eu tive um conflito, mesmo após aceitar Jesus, e quando eu falei assim, tem que batizar, eu queria me batizar, mas teve uma guerra que eu não conseguia entender, mas era no mundo espiritual isso, querendo que eu não confirmasse publicamente aquilo que Deus tinha feito internamente em mim. Porque o batismo é isso, é uma confirmação pública da nossa conversão. Nos rendemos a Cristo, estamos ali para obedecer, ser seus servos agora. Nova vida, né? E então eu fui a palavra é a bússola, né? Falei, Senhor, fala comigo, eu comecei a ler a Bíblia. Interessante que a gente não tem esse hábito, mas eu abri a Bíblia, os 2 versículos falavam assim, você não ficará confundido. Eu falei, obrigado, Senhor, a resposta que eu precisava, o Espírito Santo já me conduziu aqui, glória a Deus. Então, me acalmou o coração aqueles 2 textos bíblicos. A gente sabe que a Bíblia tem que ser estudada, né? Ela não é um amuleto, né? Sim. Não, a Bíblia tem que ser estudada, conhecer profundamente cada texto, ali, cada livro, né? Conhecer de ponta a ponta. Cada vez que você lê, ela te diz uma coisa, né? Sim, era nova. Graças a Deus por isso. Então, mas aí eu decidi, falei, não, vamos lá, vamos batizar. Eu orei ao Senhor e foi lindo no dia. Muito choro, muita lágrima, minha família, todo mundo assim, meu Deus, o que está fazendo aqui na Assembleia de Deus? Tal religião, vem para cá agora. Já se batizou lá, agora aqui também. Aquela confusão na cabeça deles, né? Isso não foi nada, olha só. Depois de sair, eles ficaram me cobrando. Cadê o batismo do Espírito Santo? Você está falando língua estranha? E eu fiquei 8 anos orando, chorando, buscando, perseverando na promessa de Deus, que é para todos, tá? Você que não foi batizado do Espírito Santo, isso é para você, para todos que crerem, que buscarem com todo o coração. Não importa qual religião que você seja. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, busca. Tem um monte de igreja batista renovada aí, presbiteriana, entendeu? Eu não cria também, não. Até que, como Paulo, caiu do cavalo da religião, né? Eu achava que a minha religião tinha verdade, mas a verdade é Jesus, é a palavra. Sim. Então, graças a Deus, né? No dia 5 de outubro de 2003, fui batizado do Espírito Santo no meio da rua. Amém. Um homem cheio do Espírito Santo, irmão em Cristo, me abraçou assim, na hora ali, Deus me encheu do Espírito. Eu esperava ser batizado dentro Gente, deve ter sido muito horrível. Sabe eletricidade? Sim, E ele é um homem que orava de madrugada. Ele falou, Moisés, eu estou buscando o Senhor nos montes, eu gosto de orar em montes, né? E Deus tem me usado assim, eu abraço as pessoas e Deus manifesta o poder dele. Eu fiquei pensando assim, eu estou 8 anos buscando esse cara, dizendo que se converteu agora. Aí ele veio e me abraçou, assim, pum, na hora, Deus me bateu o Espírito Santo, que chora aqui. Deus, eu estava linda. uniformizado com a roupa da Polícia Imagina Civil, os dois pistola na cintura, e ele fardado, ele é PM, né? Chora de lá e eu de cá também, que coisa linda, né? Caiu por terra toda aquela doutrina que descria, sensacionista. Não, essa coisa lá para o tempo de Jesus, não sei o quê, dos apóstolos. Não, a promessa é para hoje, para todos quantos quiserem. É só buscar, é só clamar, perseverar, que você vai... Eu esperei 8 anos. A minha esposa, que nasceu na Assembleia de Deus, foi batizada uns 40 anos depois, aqui na igreja mesmo. Olha só, quanto tempo ela ficou buscando. Sim. O tempo é de Deus, né? Tem gente que é batizado antes, no ato da conversão, na hora do batismo nas águas, andando na rua, dormindo. Né? Deus sabe como operar. Né? Você sonhou? Pois é. Eu sonhava muito também, falando língua estranha, pregando, aí eu acordava nada. Meu Deus. No meio da rua, eu achava assim que seria dentro da igreja. A festa do jovem, né? Aquele negócio todo ali, que Deus vem batizar, nada, no meio da rua, fardado, arma na cintura. Meu Deus, a Santa Leopoldina ali, movimento danado de gente, eu ali sem entender, né? Meu Deus, que coisa linda. Tem uma música da Andréia Fontes, que eu tô lembrando aqui agora, que é sobre batismo no ônibus. Era rico, a gente vai deixar essa música no final desse podcast pra você escutar como é que foi o batismo desse irmão dentro do ônibus. Que ele olhou e falou assim,
Você vai dizer na igreja, vendo esse povo todo pular aí, fazendo essa galera, não vou nada, que não vai ser comigo, não sei o que. Foi Gente, dentro do ônibus, gente. Não tem lugar. Eu, Vai. com todo carinho e respeito ao prefeito Júlio, né? Pastor lá em Interlagos, meu amigo, irmão em Cristo. Não, a história dele é muito boa. Companheiro. Ele veio aqui para o culto, uma festa na igreja. Muitas pessoas foram batizadas do Espírito Santo aquele dia, aquela noite. Ele foi para casa meio triste. Aí tá tomando banho no banheiro lá, daqui a pouco ele falando com o Senhor, o que é isso? Eu fui lá, achei que sou batizado, todo mundo batizado, eu não fui. De repente, dentro do banheiro, gente, ele estava lá tomando banho dele, né? Como toda pessoa fica tomando banho dele, né? Estado, né? E blum, batizado do Espírito Santo, cara, lá no chão. E bate naquele moleque, que é isso aí, o que tá vindo de cá? Não, já estava falando inglês, então ligou o pastor Mário, pastor, pastor, aí o pastor chamou, tá Espírito Santo, rapaz. Coisa linda, meu Deus do céu. Não, cada um tem uma experiência diferente, né? É Mas verdade. a promessa está de pé, busque. Meu Deus, coisa muito linda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Né? É verdade. E ele é batizador. E você, Mônica, como é que foi seu batismo em águas? Foi legal. Foi bem bacana, a gente tava frito. Não, foi... Nossa, foi muita emoção. Meu Deus. E eu também já... Geração YouTube, tá tudo filmado, tá, gente? Graças a Deus. Mas foi um dos dias mais incríveis. Se não foi o dia que eu me entreguei a Jesus, foi esse dia, sei lá, o dia mais incrível, assim, da minha vida. Era muita emoção misturada, era um renovo, era a emoção de eu ter conseguido, de eu estar trilhando esse novo caminho. Nossa, eu fiquei enlouquecida, tanto que eu estava tão animada, né, meu jeito hoje em dia assembleana forte, a que grita e tal, que na hora que eu batizei, a gente é posto submerso da água, volta. Na minha cabeça, se eu não me engano, foi o João Paulo que veio me pegar na piscina. Eu já estava quase fora da igreja, e aí eu na minha cabeça, estava quase fora da igreja, e aí eu gritei assim, aleluia! Quando eu fui olhar a filmagem, eu mal estava saindo da piscina, ou seja, eu estava tão assim, eu estava tirando o pé da piscina, e eu estava assim, aleluia! Eita, glória a Deus! E ele tava olhando, tá bom, aleluia, tá Então tá bom, irmã, tá bom aí, né? Nossa, mas foi assim, incrível. Eu tava muito nervosa ao mesmo tempo, muito nervosa. Eu tava nervosa até de responder errado, que é só falar sim, sim, né? Vai que eu falo errado ali naquela hora, né? Que eu tropece, o chão fica molhado. É muita emoção. O chão fica molhado, eu tava na piscina. Gente, mas assim, é um dia que... Se eu tava completa com a vida em Cristo, eu transbordei naquele dia, sabe? Assim, glória. foi assim... Não sei, eu acho que eu não parei de rir. Eu saí porque eu dizia assim, nada ia atrapalhar a minha alegria naquele momento, assim, nada. Era tudo muito mágico, era tudo, nossa, e aonde que foi, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela nossa igreja, pela DCI. Então, eu tenho ainda um pouco, eu até às vezes fico me vigiando, sabe? Porque a gente sabe que a vida é para Cristo, né? É com Cristo. A igreja, ela é importante, sim, para nos guiar, mas a gente não pode idolatrar a igreja, né? Enfim, não existe idolatria a não ser a Deus, né? Na nossa vida. Adoração a Deus. Adoração, exato. Então, eu tava tão feliz, porque eu tava tão em casa. Eu me sinto tão em casa aqui, sabe? Por mim, se falar assim, galera, pode fazer um coworking aqui. Eu vou vir pra cá, ficar fazendo... Eu me sinto tão bem aqui, Glória tão em paz, é muito sabe? bom. E era isso. E as pessoas que estavam, enfim... Porque foi uma batalha, né? Muito silenciosa, mas a gente sabe que ela existe, né? Afinal de contas, eu já tava namorando Alessandro... Era um namoro de... eu esqueci a palavra, julgo desigual, né? Que fala? Julgo desigual. Que é de outra igreja, né? Sim. Porque eu não era cristã. Sim. Então, tinha toda essa batalha. E aí foi o que o pastor Moisés falou, né? O inimigo não gosta de perder. O inimigo, ele não gosta. E ele fica bem bravo. Então, assim, a gente tem que estar muito em oração. A gente tem que estar muito firme. E a gente... Eu acho que é o momento mais que quando a gente vê até um problema na frente, a gente fala assim, calma, que isso aqui pode ser uma pegadinha, isso aqui pode ser uma cilada dele, hein?
né? Ou às vezes uma coisinha que te chateie vai te chatear muito. Mas você fala, mas por que eu tô tão chateada com isso? Por que eu vou brigar por isso? Discernimento, né? E, exatamente, Espiritual. a gente tem que ter uma sabedoria muito grande. Imagina, eu super imatura na minha relação ali, né? Ainda sou. Eu brinco que aqui é a novata e o veterano, né? São 25 ou 35 anos convertidos? 30 anos eu faço agora em dezembro. 30 anos 31 de que ele dezembro. faz em dezembro. Eu faço dois. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo, tem que ter um começo, né? Tem que ter É um isso aí, começo. tem que ter um começo. Glória a Deus por Amém. isso. Não, que bom que veio, né? Mas a gente tem que ter muita... E aí agora você falou da palavra, né? Que a gente tem que passar a estudar a Sim. palavra. E eu sei que aí é uma... Nossa, é uma sensibilidade minha, assim. A dificuldade que nós temos de ler, parar para ler a Bíblia. E seja por vários motivos. Pelo tipo de linguagem, enfim, né? É difícil, né? Não é fácil você parar e tentar compreender na linguagem antiga, né? Que eu falo assim. E ter esse momento particular com Deus Sim. também, em meio a toda a sua rotina, né? Sim, ter esse devocional com Isso, Deus. entender. E eu vou te falar que por muito tempo eu tive a dificuldade de entender como eu faria aquele devocional. Tanto que no início, eu já até usei livro para guiar Pra mesmo, engatar, né? para me dar uma direção, norte. assim. Sim. Né? Então eu fiz 41 dias, eu não sei se é 41 dias ou 42, vida com propósito, né? Fiz com umas amigas, foi muito legal. E aí foi muito engraçado que Deus usou uma delas e falou assim: agora vocês terminaram esse livro, então vocês vão ler Provérbios. Eu fiquei tão animada, porque eu falei assim, gente, vai ser top, porque eu não sei ler a Bíblia. É uma falha minha gigantesca, eu não sei. E, ao mesmo tempo, o Ale, essa é a minha primeira Bíblia, e ele me deu, e eu achei muito incrível a sensibilidade dele pela linguagem dessa Bíblia. É mais simples, né? Ela eu tô lendo um livro normal, é a linguagem de hoje, né? É a nova tradução da língua de hoje, que se fala, eu acho, se eu não me engano. É a nova tradução da linguagem de hoje, isso. Então, assim, e aí elas brincavam comigo, porque cada uma tava com uma linguagem mais difícil que a outra, e aí vinha, lá vem a Moniquinha com a Nutella. Como é que tá aí a sua Bíblia Nutella, amiga? É assim mesmo, é leitinho mesmo. É isso aí. Né? Mas ela é uma delícia. Pra quem tá iniciando, eu acho que ela é muito legal, até pra esclarecer, porque às vezes o português, você pode falar de mil maneiras, né? E você pode entender. Então, é tão forte a linguagem, às vezes, que você pegar uma Nutelinha vai te ajudar a compreender. Eu, hoje em dia, tenho outras linguagens e muitas vezes eu uso a outra para saber como é que tá falando ali, como é que funciona. Né? Mas é isso. Mas sobre o batismo foi incrível, mágico. Como a vida em Cristo. Tio Moisés, a gente passou pela festa da igreja, né? Agora. Foi excelente. E foi muito... lindo demais ver aqueles meninos Nossa. descendo as águas batismais, né? E a gente viu, inclusive, 2 crianças descendo as águas batismais, né? Como Eu a acho gente que revive, né? Olhando o outro, assim. É muito Vitor e lindo. Caio. Vitor e Caio, isso. maravilhoso. Acho que 10 e 11 anos, Isso. né? Nossa, foi incrível. Foi mesmo. E aí a minha pergunta é, tem idade certa para se batizar nas águas? A idade certa para se batizar é a idade que você consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. É entender o que foi ensinado, pregado na igreja, aí você decide. Fora disso aí não tem como... Porque tem que crer, né? Quem crê e foi batizado, né? Para ser batizado tem que crer. Como é que ela vai crer se ela não tem ainda maturidade, né? Mental, para discernir, entender o que está sendo pregado. Então não tem como batizar se ela não conseguir discernir essas coisas. O pastor ele tem sabedoria para entrevistar a pessoa e entender se ela está apta ou não para batizar. Pronta para batizar, no caso. Então não batizamos crianças, né? Crianças que não... Se for olhar pelo código, né? Da criança, da adolescente, criança tem... Até 12 anos, né? Isso aí. Então, mas aí tem que ver se ela realmente está conseguindo discernir. O pastor vai ter essa sabedoria da parte de Deus para discernir e vai batizar ou não. Não, eu vou te falar que me emocionou muito. As crianças me emocionaram demais, né? Enfim. E tem um que é muito quietinho, eu acho que ele é o Caio, né? Que ele é mais quietinho na dele. Eu não sei porque que eu acho aquele menino, acho uma fofura. Exatamente porque ele é muito quietinho, né? Mas me emocionou muito, foi o Senhor.
que falava que não gostava, que nunca Sim, entraria numa igreja de crente, evangélica. Sim, sim. Que é, Irmão né? Marcelo. Irmão Marcelo. Nossa, eu achei incrível ele batizando e depois eu fico observando, que eu adoro sentar lá em cima por conta disso, que eu fico observando, né, assim, porque eu acho lindo da mesma forma que falam pra mim, você, não sei o que, seu olho brilha, você é carinha de apaixonado. As pessoas, todas elas também amam alguma coisa pra o mim, primeiro né? amor, né? Isso é importante. Gente, ele cantando os louvores me emocionava, que parecia que ele tava mergulhando naquela piscina, mas 10 vezes assim na minha frente. Sim. Nossa, eu tenho tanta certeza que eu quero, que eu vou... Peraí, mais uma vez. Deixa eu voltar. É muito É uma lindo, adoração genuína, né? Né? Muito Gente, lindo, é cara. muito... Eu lindo. acho muito mágico. É que nem quando se entregam aqui também, a gente teve várias Sim. vidas, né? Pedindo perdão, indo pra frente da igreja. Sim. Não no dia do batismo, mas na nossa festa, Sim. né? Aqui. E- Nossa, cada um que vai lá pra frente, eu fico, ai, Jesus, E você que vê a bom. sinceridade, né, no coração. É muito lindo. Você tocou num ponto que eu queria falar sobre isso, né? Que é o primeiro amor. Uhum. Você falou assim, o tio Moisés tem 30 anos de convertido, você tem 2 anos. Só que a gente consegue perceber aqui, ambos vivem ainda esse primeiro amor, né? Isso é importante. É muito importante. E, infelizmente, muitos jovens, né? E muita gente também, depois que aceita Jesus, passa aquele tempo, né, de primeiro amor, acaba esfriando, acaba esquecendo. E o que a gente tem que fazer para manter essa chama acesa, essa chama viva, assim, do primeiro amor? Eu já tive uma conversa. Eu vou ser a primeira agora. Tô brincando. Eu tive uma conversa com a irmã Evelyn Rocha, sobre isso. Porque uma vez no Nebis, eu comentei, e aí eu achei que eu fui até um pouco dura com as palavras, porque eu comentei assim, eu não sei por quê, e nem quando, e nem aonde uma pessoa que está aqui dentro ainda tem interesse de ir lá para fora. Eu estava nesse Neves, eu me lembro. E aí, de fato, depois eu analisando, ela é muito dura a partir do momento que eu vim lá de fora, então eu experimentei, eu vivi lá, e aí eu sei se é bom ou ruim, e aí agora eu tô aqui. Para pessoas que às vezes que me escutaram ali, escutaram a minha fala, só viveram aqui, graças a Deus. Mal sabem que eu tô dando graças a Deus, que eu falo, meu filho nunca vai pisar lá fora. Se pisar, eu vou puxar pela orelha pra dentro e volta. Tô brincando, a gente sabe que cada um usa cada qual. Mas, então, tem essa questão assim, porque, gente, eu vivi lá. É legal? Legal. Vai ter momento de alegria? Vai ter momento de alegria. Você vai rir, você vai ficar fora de si, você vai fazer um bando de doideira, Mas o dia seguinte, quando você acorda, ele é ruim. Não vale a pena. Se você foi para uma festa e bebeu demais, você vai acordar passando mal. Não é normal. Não é normal você acordar passando mal. Não é certo você passar mal. E eu nem falo das bebidas, nem de si... Mas as energias que são passadas, os lugares que você anda. Então, assim, as pessoas... E não estou falando que as pessoas são ruins, mas elas trazem, né? É uma troca que você tem ali, né? Com o mundo. Então, assim, essa energia... Enfim, o dia seguinte, ele não é... Eu falo isso porque, assim, hoje em dia, eu posso ter dormido triste. Mas eu durmo triste agradecendo a Deus e eu acordo feliz porque Ele me deu mais um dia. Glória a Deus. Um dia para recomeçar, um dia para me perdoar, um dia para refazer, um dia para entender por que foi errado aquele dia anterior ou por que eu fiquei triste. A mágoa é tão livramento, é você aprender a perdoar, né? Não é a gente que perdoa, é Deus, mas assim, esse livro, né, perdoa, né? Leve o perdão aí. Por que isso? Porque você não consegue nem perder seu tempo ficando bravo com os outros. Você fica ali bravo no momento, porque você é carne, mas deu meia hora, você já até esqueceu. Às vezes até você se questiona, né? Será que eu tô sendo bobo porque eu tô esquecendo? Porque essa pessoa me fez mal. Não, aquilo ali não te pertence. Aquilo ali não é seu. E aquilo ali não, sabe? Então, assim, sobre as pessoas que esfriam. Eu sei que não é fácil. A caminhada, ela não é difícil. Agora, eu já estando 2 anos, teve momentos no meio do meu caminho, mas é um esfriar
Fiquei meio morna de repente, porque eu fiquei mais desatenta à leitura, mais desatenta à oração, né, a ser mais agradecida, mas não é a esfriar para voltar. Obrigada, agradeço, passo. Agradeço a oportunidade. Dobre o próximo pro próximo. É isso que eu ia falar, tipo assim, isso deixa aí. pro próximo. Eu acho que nem deixo pro próximo, sabe? Porque eu sei que não é legal, então eu não desejo isso a ninguém. Dobre e assim. joga no lixo. Tipo isso, né? Mas entendeu? Então, assim, gente, se você tiver a oportunidade de não ir e puder recorrer aos irmãos que estão próximos, que podem te ajudar, não, sabe? Até de sentar e conversar. Eu ando triste, não tô sentindo mais aquele calor, aquele amor. O amor você vai sempre sentir, mas de repente não é aquela paixão, né? Então, assim, me ajuda. Inclusive, Cara. os seus amigos, né? Isso. O seu ciclo de amizades também é muito importante pra isso, né, pastor? Exato. E Mônica também. Não, que é muito importante, como a Mônica falou. Eu gosto muito de pensar assim, que fósforo sozinho, ele não continua pegando fogo. Então ele tem que estar ali com todo mundo. Então isso é muito importante também. Por isso a importância de você congregar, né? Isso, exatamente. Não você servir a Deus sozinho, tipo, beleza, aceitei Jesus, vou me trancar no quarto, e não. aí isso acabou, não vou sair mais. quantas vezes vocês já chegaram na igreja super desanimado? Né, pastor? Assim, nem queria. O meu estar dia aqui. foi ruim. Em 3 aflições, Jesus falou, né? Tem de bom Sim. ânimo, venci o mundo. Né? Não, várias vezes você fala assim, vou pra igreja. Eu, às vezes, me forço. Mas eu chego aqui, eu fico tão feliz que eu cheguei. Sabe? É isso. É forçar. Eu até brinco, assim, é o ir à academia, gente. É disciplina, né? Tem Você não que fazer, precisa de você tem que ter motivação, você disciplina. precisa de Não vai ser disciplina. todo dia que você vai querer, não vai ser toda hora que você vai estar afim. Mas vai. Porque a endorfina do final, ela é boa, né? Da corrida. Então, a ida para a igreja, ela é sempre boa. E você nunca... Até falam isso, muitos pastores daqui da igreja falam isso, você não vai sair igual. Você entrou de um jeito e você vai sair de outra maneira. É verdade. E é isso. E mesmo que você saia, já aconteceu aqui uma vez, um culto, eu antes era muito alegre, muito alegre. Chegava aqui muito alegre. Só antes? Não. Aí teve um culto. Mas é porque teve um culto que eu não entendi. Eu sabia que eu estava triste em algumas coisas da minha vida, mas eu não entendi. Gente, eu não consegui... Não é que eu não consegui louvar. O meu louvar naquele dia estava silencioso. Eu não conseguia levantar. As pessoas louvando em volta, não sei o quê. Eu estava sentada, eu fiquei em todo momento do culto. Eu chorei o culto do início ao fim. Quem estava perto de mim era até a irmã Alana. E aí uma hora ela percebeu e aí ela me abraçou. Ela falou assim, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, qualquer coisa, eu tô aqui. É isso. Se eu tivesse ficado em casa naquele dia só para viver a minha tristeza, porque eu estava fria naquele dia, eu não teria esse acolhimento da minha irmã e aí eu me sentiria sozinha. Sim. Tio Moisés. E aí a gente vai entrar num ponto que é super importante, crucial para quem está começando, que é o discipulado. Né? O que é discipulado em si? O discípulo é um aprendiz, né? Ele vai aprender a tudo que Jesus ensinou para a sua igreja, os apóstolos. Ele vai aprender como agora caminhar com Cristo, porque você agora é um bebezinho que precisa ser tratado, né? Ser discipulado, precisa aprender quem é Jesus, né? A palavra de Jesus, o que é o batismo, né? O que é a Santa Ceia, por que a gente faz essas coisas? Então, o discípulo tem que aprender tudo isso, conhecer Jesus, ter intimidade com Deus, seu particular, vai aprender a orar, vai aprender a estudar a Bíblia, né? Tem gente que lê a Bíblia, mas estudar é diferente, né? É verdade. Eu li a Bíblia hoje, o que você entendeu? Não sei. Você leu o quê? Não lembro. Então, ele só leu. Então, assim, toda vez que for ler a Bíblia, o discípulo tem que aprender isso. Ore antes, para que o autor da Bíblia, que habita em nós, o Espírito Santo, ele nos revele, ele nos dê uma mensagem sobre aquele texto, aquele capítulo que a gente está lendo ali. E ele faz isso com excelência, né, o Espírito Santo. Jesus falou que ele viria e ele ensinaria tudo que foi ensinado por Jesus. Então, o Espírito Santo está presente, que ele é o inspirador desse livro aqui, que é a Palavra de Deus. Então, ore sempre antes, confesse seus pecados, se quebrante diante do Senhor, chore, ou faça o que você achar melhor diante do Senhor. Mas,
leia a Bíblia, compare um capítulo com outro livro da Bíblia, né? Que se completa. A Bíblia, ela, de Gênesis e Apocalipse, ela se completa. Então, não fique só naquele versículo ali, não. Se aprofunde mais, né? Dê um mergulho mais fundo ali naquele texto, e leva tempo. Como diz o pastor Mara, a corda tem que ser maior para pegar lá no fundo do poço, que a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Ela é incrível. Não tem ninguém formado nisso aqui, não. Isso aqui, quanto mais essa palavra, quanto mais a gente lê, mais fé é gerada, mais confiança em Deus, mais comunhão com Deus. Né? E a palavra, ela é guardiã, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o segredo para vencermos o pecado é que a palavra. Cada vez que eu leio aqui, ela vai me exortar, vai me edificar, vai me virar o avesso. Moisés, você precisa mudar, se enquadrar aqui. Ó. E a gente quer que a Bíblia se enquadre ao jeito de viver, o modo de viver dele, né? É o contrário. É o contrário, eu tenho que me enquadrar agora a palavra. Agora eu sou uma nova criatura, né? E eu, como uma árvorezinha, eu preciso ser podada, eu preciso ser adubada. E a igreja tem essa função de abraçar, de acolher o novo convertido. Já falou tanto sobre não mexer na mesa aqui. Jesus, perdão aí. Fica longe da mesa, Moisés. Então, o novo convertido precisa ser acolhido, direcionado, abraçado, como a irmã percebeu, né? Foi lá, abraçou, tá tudo bem com você? Eu, às vezes, observo também algumas pessoas que eu vejo que está abatida mesmo, oro por ela, vou até ela, pergunto também, como é que você está? O aconselhamento pastoral, você já fala que é o primeiro passo de acolhimento ali, de observação. Não é só ficar sentado ali, né, no púlpito ali, cantando, não, tem que observar o rebanho, né? Procura saber o estado das tuas ovelhas. Por exemplo, tem um pastor na igreja, pastor presidente, tem outros pastores, tem outros presbíteros, né? Outros ministros de Deus que estão ali não para ficar sentado, para observar como o culto está sendo conduzido, né? Para poder... porque pode acontecer coisas estranhas ali, e se tiver desligado ali, aleluia, o obreiro nunca deve orar de olhos fechados, sempre olhos abertos, observando alguma manifestação estranha, pessoas até estranhas dentro da igreja, né? Com más intenções. Movimentações estranhas. Então, tudo isso, o obreiro é o único que deve ficar com os olhos abertos ali. O resto, dos demais irmãos, expressão, desculpa, resto, não, mas eu falei assim, os demais, as outras pessoas, os irmãos, eu falei resto, não, mas os irmãos ali que estão ali, fica à vontade. Nós somos ali o guardião do rebanho ali, né? Para observar, para atender, para ir lá, impor a mão em alguém, abraçar, decisões. Né? Até se você não for um obreiro e você tiver essa sensibilidade e achar que Deus movimentou. Eu tive uma experiência aqui na igreja antes de me entregar para Jesus, inclusive, foi com a irmã Sara. Ela não é mais membro aqui, mas ela é muito presente, a história dela é muito presente aqui na igreja, né? Que o Alessandro saiu um pouco antes do fim do culto, eu esperei o amém, na hora que eu fui sair, ela veio atrás de mim, eu mal frequentava aqui ainda, eu olhei e ainda falei assim, tá te chamando, aí a Alessandra, ela, não, é você, aí, nossa, ela me abraçou, mas eu chorei tanto, eu não sei nem por que eu chorei. E ela falava, olha, vai dar tudo certo. Ele pediu para te avisar que vai dar tudo certo. É para você ficar tranquila. Glória eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Aí foi engraçado que o Ale foi embora. Aí quando eu cheguei no carro, ele, tá tudo bem? Eu... Mas eu chorei naquele dia com aquele abraço. E por muito tempo eu não sabia o nome da irmã Sara. Eu chamava ela da irmã do abraço. E foi uma pessoa que me aconselhou muito no início, né? A gente, enfim, depois trocou o telefone, a gente conversava muito. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Nessa caminhada com Jesus inicial, né? Assim. E até hoje eu tenho muito apreço pela vida dela, assim. Sou muito grata pelas pessoas que Jesus botou na minha vida, né? Que Deus colocou no meu caminho, assim. Eu vejo a importância dos dons espirituais na igreja, né? Nós não somos cessacionistas, somos continuistas. Temos na atualidade os dons espirituais na área da revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, né? Discernimento de espírito. Foi o caso da irmã Sara. Foi usada por Deus para revelar algo que estava acontecendo com você. Vai dar tudo certo, a mensagem de Deus. Você vai dar tudo certo. Deus mandou falar isso, você entendeu. Então, os dons espirituais são necessários para a igreja. A igreja que não tem dons espirituais, ela está morta. Ela precisa de dons espirituais,
para edificação, para exortação, para que a igreja cresça, a igreja seja edificada. Se não houver dons espirituais, é um evangelho morto, né? O evangelho de Cristo, ele é vivo, né? Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura. Eu vou contar uma experiência que tive essa semana, para a glória de Deus. Eu não deveria nem... Eu acho que não vou contar. Nós estávamos na oração pela manhã ontem e o Espírito Santo me usou para dar uma mensagem para uma pessoa, né? E que era uma porta de emprego. Amém. Deus falou que estava abrindo naquele dia uma porta de emprego para ela. E hoje, pela manhã, ela levantou e falou, ó, ontem Deus usou o servo dele ali e falou isso, e aconteceu. Amém. E eu estou aqui para glorificar a Deus, para agradecer a Deus. Então, assim, tem que ter dons espirituais na igreja, né? Por isso que nós cremos e buscamos a cada dia esses dons na área da revelação, na área do poder e da fala também, né? Você que é batizado com o Espírito Santo parou de falar língua estranha, não estou entendendo. Alguma coisa está errada, né? Verdade. Nós não somos sensacionistas, somos pentecostais, nós cremos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar a buscar a igreja. Essas 4 mensagens que nós pregamos há mais de 100 anos. E não podemos deixar a chama apagar sobre o altar. Mas depende de cada um, né? Algumas pessoas comentaram, não vejo mais batismo do Espírito Santo. Gente, Jesus está batizando todo dia, pessoas aqui, ali e acolá. É porque a pessoa acha que tem que ser na igreja dela. Não, 50 hoje, amanhã mais 50. Não, a igreja de Deus ela é viva, né? É dinâmica. Dinâmica, exatamente, isso. essa palavra, dinâmica. E não é só aqui o Coqueiral, tem ali no outro bairro, tem lá em outros países. Então, nossos assim, irmãos. Jesus está sempre trabalhando. Não, quero ver na minha igreja, o aleijado andar. Não, quero ver o cego ver aqui. Não, calma. Não é como eu quero. Os dons espirituais, o Espírito nos usa na hora que Ele quer e para a glória dEle. E é assim que funciona. Eu sou servo, preparado pelo Senhor para a obra dEle. Ele quer me usar, entregar uma profecia, Ele vai me usar. Estou ali pronto, Senhor, eis-me aqui. Quer usar outro? Glória a Deus. Mas nós temos que crer que Deus continua fazendo isso. A gente começa a entender como que é bom e como que é gostoso, né? Ver como que o Espírito Santo, como que o Senhor distribui dons espirituais para suprir aquilo que a igreja precisa, né? Glória a Deus por isso. E aí, nisso, eu tenho uma pequena dúvida com relação à ordem dos fatores das coisas. A gente conversou aqui sobre batismo nas águas, a gente conversou sobre conversão, falamos sobre batismo com o Espírito Santo, falamos sobre dons espirituais. Sim. Tem uma ordem dessas coisas acontecerem, tio? Ou às vezes, tipo assim, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas e aí recebeu dons espirituais também. Sabe, como que acontece essa ordem dos fatores? Pode acontecer. Tem que haver, primeiro, um novo nascimento, senão não tem como o Espírito descer. Sim, Para o Espírito Santo habitar em nós, ele precisa entrar primeiro. Eu tenho que me arrepender. Aquele nada da conversão, eu posso ser ou não batizado do Espírito Santo, mas tem que haver a conversão antes, o arrependimento sincero. A casa tem que estar limpa. A casa tem que estar limpa, senão não desce. Porque ele é que vai convencer, que vai fazer o trabalho todinho da conversão a Jesus. Então, pode acontecer no ato da conversão, ou pós-ato, ou como Deus quiser fazer. Aí é com ele. Mas pode acontecer sim. Entendi. Antes do batismo nas águas, pode sim. E aí apenas basta, tipo assim, a pessoa crer, né? verdadeiramente, E buscar o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, eu posso estar ministrando a palavra na praça. Jesus te ama, vai voltar para buscar uma igreja santa, e você que está aqui nessa noite, vem até Jesus, você quer receber Jesus, a pessoa lá tocada pela palavra, a palavra vai gerar fé nele. E ele vai cair em si pelo Espírito Santo, né? Rapaz, eu sou pecador, preciso citar esse Jesus que estão pregando aí. Naquele ato ali, ele pode ser batizado com o Espírito Santo. Ele já é selado ali com o Espírito Santo, né? Que ele passa a ser filho de Deus naquele momento. É um ato invisível, direto de Deus. Ninguém está vendo. Sim. Mas vê depois, né, a manifestação física dele ali, chorando lá, eu quero, meu Deus. Aí tem que dar o nome ali, que negócio todo, pega o endereço, telefone. Aí a alegria toda, aleluia, chora. Tá vendo? Nem consegue falar tanta alegria. Chora. Então é um momento lindo mesmo da conversão. Mas pode ocorrer ali naquele momento ali. No ato da conversão, você pode ser selado e batizado com o Espírito Santo. São 2 situações diferentes, que é a regeneração e o batismo com o Espírito Santo, que é na área de dons espirituais. Que chique.
É. Que chique. E é para todos. É a promessa do Senhor, né? É a promessa. Para todo mundo. Eu tinha uma Para pergunta todo que eu mundo. esqueci. Atos capítulo 2, 39. Só pegar meus óculos aqui para me ajudar aqui. Chega a idade, gente, não tem jeito não. Atos capítulo 2, pós-Pentecoste ali, né? A gente vê a promessa sendo feita. Pedro fala, capítulo 2, versículo 39. Ele disse-lhes Pedro, Atos 8, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O versículo 39 fala assim, porque a promessa do derramamento do Espírito Santo diz respeito a vós, que estavam no presente, a vossos filhos, já fala da geração, e a todos que estão longe, no caso nós gentios também, né? A todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa é para todos. É só crer e buscar. Se não crer, não vai receber. É interessante também falar que o batismo do Espírito Santo não é salvação. É revestimento de poder para a obra, te dá ousadia na pregação do Evangelho. A gente vê Pedro antes, os apóstolos antes do derramado do Espírito Santo do Pentecoste, depois do Pentecoste, como é que eles agiam com ousadia, com intrepidez. No caso de Pedro, chegaram até, os fariseus, as autoridades ficaram admiradas no capítulo 4, versículo 12, quando Pedro fala que em Jesus, só Jesus salva o ser humano, né? 4:12 de Atos dos Apóstolos, 4:12. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí fala, então eles, vendo a ousadia de Pedro, um dos características do batismo do Espírito Santo é essa aí, a ousadia no falar. Não está nem preocupado se ele é rei, se é governador, se é pobre, se é rico, não quer nem saber. Ele fala com ousadia, né? E é informado que Pedro e João eram homens sem letras, olha só, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Né? Então, está aí. A Bíblia afirmando, né, que a importância de ser revestido com esse poder para a pregação do Evangelho. E o batismo do Espírito Santo, ele abre a porta para os dons espirituais. É interessante, né? Interessante. Abre a porta dos dons espirituais. Eu lembro logo que após eu ser batizado do Espírito Santo, Deus começou a me dar revelações diferentes, começou a me usar na área da cura. Não é que você fica melhor, não, eu sou batizado, não tem negócio melhor. É que faz parte, né, desse poder de Deus em nós, essa ousadia e essa ação de Deus de forma mais dinâmica. O pastor Mário sempre fala sobre você colher a plantação com a foice ali, né, e você pegar uma máquina própria para aquilo ali e sair assim, fazendo, separando tudo, né? A gente vê essas máquinas modernas aí. Não dá, é bem, assim, bem pequeno com relação ao poder de Deus, né? Essa comparação, mas é como se fosse essa forma. Deus te dá algo tremendo, ousadia, abre a tua mente para as coisas espirituais, é uma coisa que tem que buscar. Sim. Então o discípulo precisa aprender isso, que ele precisa aprender as doutrinas básicas da Bíblia, né? Caminhando com Jesus, ele é um bebezinho espiritual, dá leitinho para ele, né? Tem temas que não dá para jogar para o novo convertido, que vai confundir a cabeça dele todinho, porque é muito profundo. Sim, Então, assim, você tem que começar com o beabá, né? Conhecer a salvação, como é que é a salvação? A graça, né? Devagarzinho, um leitinho. Depois, quando tiver mais, crescer mais um pouquinho, né? Aí você começa com arroz e feijão. Dá um arroz e feijão, é um bebê. Quem tem irmãozinho aí, né? Nós fomos beber um dia também. A mamãe tratava de um jeito, né? Aquele negócio, a papinha, né? Quando tem certa idade, já vai aumentando, mudando já. Gabriel está com 4 anos agora, gosta de iogurte, gosta desse negócio mais. Um peixinho, por aí vai. Então, assim, espiritualmente não é diferente, né? A gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Jesus mesmo cresceu, né? Em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então, tem que crescer, não pode ficar do mesmo tamanho, né? Por isso a importância, né, de fazer o discipulado depois
de você aceitar Ibade, Jesus, né? Ibade, sim. E Isso. tu não esquecer também da escola dominical, né? Sim, que é a maior escola do mundo, né? Exatamente. É. Eu acho tão interessante quando o pastor Mário fala que a escola aqui terrena, a gente vai ganhar o diploma no final, né? Sim. A gente vai ganhar o diploma. Só que a escola dominical, tipo, cara, a gente Ninguém- só vai ganhar diploma lá Lá na no céu. glória, tipo, lá no céu, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico pensando, cara, como que é gostoso você ir todo domingo pra poder aprender mais de Deus, sabe? Eu lembro daquele hino da harpa cristã que fala assim, ó, que fonte transbordante. Bordante, é. E cada vez você quer mais e mais e mais e aprender E nunca, mais de Deus. Não sabe não tudo, acaba. né? Tipo, Acaba, e você nunca acaba, né? Sim. Você nunca sabe de tudo. Porque você só vai saber de É, tudo e lá você- na glória. Você vira professor, continua aluno. Aham. É isso aí. Mas para ser professor tem que ser círculo. aluno, né? É. Para ser discipulador tem que ser discípulo, né? Isso Tem que aí. aprender. Nossa, é muito gostoso, gente. Mas é Sério. importante, né? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. É importante isso aí. Isso aí. E aí é uma das coisas que a gente faz, né, pra manter a chama do primeiro amor viva, né? Que são aqueles pilares, né? Leitura da oração, palavra, leitura da oração. palavra, o jejum. Sim. E vai pra escola dominical, gente. Não... Pregação do evangelho, Isso aí. né? Tem que estar. Interessante que a Bíblia fala, falar de santificação, a gente olha só o aspecto passivo da coisa, né? Não, tem que deixar isso aqui, dá tudo certo. Não. Quando a Bíblia fala lá em 1 Pedro 1,13, vamos ver aqui a Bíblia rapidamente. Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1,13, sobre santificação. Essa expressão que o Pedro usa aqui no versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso... Esse cingir os lombos aqui, na linguagem do primeiro século, era o camarada que ia para o trabalho e as vestimentas dele eram compridas. Aí ele puxava aquela veste e amarrava, porque ele estava na lida. Então, Pedro falou assim, quem é da época, você vai a dificuldade para entender alguns textos da Bíblia, né? Antigo, né? Portanto, seguindo os lombos do vosso rendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aí ele fala sobre a santificação progressiva, né? Então, aqui é questão de trabalho também. Você tem que trabalhar. Aquele que é santo, ele não vem para a igreja para ficar, não bebo, não fumo, eu não vou para boate, tá tudo bem. Não, vai trabalhar, meu filho. Você foi separado para Deus e para a sua obra. Vamos lá, vamos cumprir o ID. Foi dada uma ordem. Se eu não faço isso, eu estou sendo desobediente. Então, vamos levantar a roupa, amarrar, né? E vamos entrar na lida ali. Quem pôs a mão arada não pode olhar para trás. Isso aí, Então, isso aí. eu estou salvo, glória a Deus, que maravilha. Não, pôs a mão arada, aceitou Jesus, vai agora arar, vai levar semente, né? Preparar a terra para a semente, né? Agora é hora, né? A chuva vem dele. Ó, tem só que pra não trazer. falar que eu não sei nenhum versículo, eu falei pra vocês que eu sabia do Provérbios, que tinha um negócio de amar e castigar. Ó, é 13:24. Olha. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Ó. E aí eu a brinquei. disciplina, né? Eu brinquei que esse versículo eu nunca esqueceria, porque na hora com um filho meu, que eu ainda não tenho, mas em breve terei. Deus quiser. Amém, glória a Deus. Eu vou virar pra criança e falar assim: sai da minha frente, 13:24. Provérbios 13:24. Acho que vão ter quadros espalhados na minha casa. 324, 324. É, Pegando esse gancho, agora eu queria fazer uma pergunta pra você mesmo, Mônica. Se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá aceitando a Jesus agora, tá nessa caminhada, fala pra essa pessoa. Qual é o conselho que você tem pra ela? Vem. Vem que é bom demais. aleluia. Olha, é porque cada um tem vai ter a sua intimidade, né? O seu indivíduo. Cada um vai ter a sua experiência. Mas eu acho que, até compartilhando a minha experiência, a experiência que está sendo dividida aqui do pastor Moisés, a gente não vê pelo menos nenhum de nós dois, né? A gente não se arrepende em nenhum momento. De forma nenhum alguma. segundo, Não. assim, que Retroceder fale jamais. assim, Jamais. tá, você Ainda ficou prosseguir. triste aí, quis meter o pé? Não. Faz parte. Tristeza, alegria faz parte da vida da gente. Eu só queria ficar mais quietinho naquele dia. Então, assim, as coisas não vão acabar, né? As tribulações não vão acabar, vão até mais.
mas você vai ser tão forte, porque você vai estar com o pai do lado ali para te ajudar, para seguir, para ir, que não tem. É assim, eu fico sem palavras, até pro, eu só falo vem. Vem cá que é legal, me dá uma mão aqui, vem comigo. Eu tenho até passado por uma situação com um amigo. Graças a Deus eu consegui que ele viesse aqui no dia do batismo. Ele passou 15 minutos dentro da igreja. E eu tô lutando com isso, tô chamando ele, acho que tem mais 3 semanas. Assim, e eu consegui os 15 minutos. Para mim foi tão importante aqueles 15 minutos. E ele sentou, ainda estava tendo o batismo. Ele chorou. Aí ele perguntou, posso filmar? Eu falei, pode filmar. E aí ele filmou. Enfim, ele infelizmente está passando por uma barreira muito complicada, que é a briga contra o alcoolismo. E as pessoas, quando realmente têm a doença, né, elas começam a se tremer quando a abstinência ela vem mais forte. E aí teve uma hora que ele não conseguia mais controlar, ele pediu para eu retirar. Ele falou, me ajuda a eu sair, porque eu vou começar a tremer e eu não quero passar esse tipo de situação aqui dentro. Eu falei, não, sem problema, o importante foi que você veio. E aí, enfim, eu continuo tentando na minha batalha trazer ele todos os dias que eu venho. Às vezes eu falo assim, não tem importância, eu tô em Vitória, mas hoje tem culto, que aí eu vou com você, eu vou por você, vamos embora. Enfim, tá sendo uma batalha, eu sei. Mas é isso, eu só tô tentando, vem. Né? Eu vou fazer uma blusa. Vem com vem, Jesus tá aqui. Jesus liberta, né? Jesus liberta, é verdade. Entendeu? Então é isso. Eu acho que ele tem que demonstrar interesse e querer mudar, né? Porque não, tem também, né? A gente fala o sinergismo, né? Sim, eu sim. quero, me ajuda, Senhor. Aí ele vai te ajudar. Sim. Senão, mas na questão do conselho, né? Pra pessoa que quer vir, só vem, larga tudo. Larga tudo. É verdade. Larga tudo. Vale a pena. Você vai ganhar novas vestimentas, você vai ganhar um novo nome, um Isso novo aí. lar. Glória a Deus, coisa linda. É muito isso. lindo. E aqui é bom demais, né? É bom demais. Eu gosto de brincar que aqui é a Disneylândia do crente, né? Então, assim, Muito aqui é bom. muito bom. Aqui é Incrível. é incrível. É tão bom. Eu já fui pra Disney, gente. É mais mágico pisar aqui. É mais mágico sentir essa nova vida aqui. Lá também é legal, mas aqui é bem Aqui melhor. É mais legal. É o que eu falei, não tem não o é dia passageiro, seguinte. né? Exato, não tem o dia seguinte. Aqui é eternamente. E a gente tá aqui por um caminho muito mais longo. Quer chegar lá, no dia que vier, a gente vai estar lá pronto para viver a eternidade ao lado do Pai, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Sim, coisa linda. Essa vida nossa era passageira, né? Por isso que diz você tem que nascer de novo, né? Um novo reino, né, que Deus preparou para nós, né? Então, por mais que essas pessoas tentem assim encontrar satisfação, alegria nas coisas dessa vida, tudo isso aí passa, vai passar e a morte vai chegar. E a decisão que a gente toma por Jesus, ela é linda porque nós temos a vida eterna, decisão para a eternidade. Aqui, a decisão que a gente toma aqui vai passar. A sepultura cessa ela. Né? Já, mesmo o crente morrendo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A Colossenses 3, de 1 a 3, fala sobre isso. Nós nascemos de novo, nós temos esperança. O homem aqui na terra, sem Jesus, ele não tem esperança. A esperança dele é o dinheiro dele. Acabou o dinheiro, chegou a mão o Papa, com todo o poder que ele tinha. Cadê o Papa, gente? Já foi acertar com Deus. Então, Como vários, né? como várias pessoas também, né? Mais do que o Papa mais recente. Então, nós temos que estar pronto. E como ficar pronto? Andando com Jesus, Com Ele. sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Seguindo a palavra. Obedecendo a obediência. palavra, né? Buscando o Senhor quando se pode achar. Então, que o Senhor nos dê graça e força. Se você que não decidiu por Jesus ainda, esse é um momento oportuno de você recebê-lo como teu Salvador. Isso. E Ele vai entrar na tua vida e vai transformar como transformou nossas vidas também, né? Isso aí. É isso Isso é mesmo. que é importante. Vai te dar paz ao coração. Essa paz que você está procurando nos remédios aí, ansiolíticos, procurando psicólogo, psiquiatra. Não é pecado o crente tomar remédio, procurar o psicólogo. Não é pecado. Mas entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Porque Deus. fica tem mais coisas, fácil, fica mais leve, vamos falar assim, né? Tipo, eu vou tomar... Claro que você pode tomar um remédio, né? Afinal de contas, Deus também fez essa... Sim, Tudo tem a mão Ciência, dele né? aqui, né? O Deus fez a ciência aqui pra gente. Sim.
Dono de toda a ciência. Pra gente poder passar menos mal aqui nessa turbulência aqui. Mas na hora que você entrar no caminho e experimentar esse caminho e você ver... eu juro, eu tenho um desenho na minha cabeça que é um caminho assim, de uma reta cheia de flores e borboletas e passarinhos. E eu tenho muito esse caminho assim na minha cabeça, sabe? E aí do lado tem uma escuridão, assim, tem uma curva. Vira pra cá, vai estar uma luzinha lá interessante. Mas é escuro. Vai estar pra lá, é escuro. Então, assim, se você tá em dúvida, pode largar essa dúvida e só venha. Venha que a gente tá aqui de braços abertos para receber e te ajudar nesse caminho incrível. É isso. Caminhando pro final, eu gosto muito de falar essa frase, que há lugar na mesa para você. Sim. Você que ainda não conhece Jesus, você que conhece, mas decide experimentar um outro caminho, ainda há lugar na mesa para você. É verdade. Gosto muito da música que é de portas abertas, né? Existe uma porta aberta para você. Há lugar na mesa junto com família, junto com irmãos e amigos. Jesus está te esperando de braços abertos. Aleluia. E isso é maravilhoso demais, porque o mesmo amor que nos atingiu, ele vai atingir você, vai atingir a sua casa, vai atingir a sua família. E é muito bonito pensar que você, quando você faz parte da família de Cristo, você faz parte da melhor família do mundo. E é para todos, cara. A promessa de Jesus é para todo mundo. É para mim, é para Eloá, é para nossa bancada aqui, tio Moisés, Sim, Mônica, é para tua família, para sua vida, sabe? Então, assim, não perde tempo não, cara. Jesus está voltando. Não perde tempo, vem, aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. Há lugar na mesa preparado para você. E esse foi o nosso GTV de hoje. Maravilhoso, que episódio incrível, gente. Glória a Que Deus. episódio incrível, Maravilhoso. muito maravilhoso. Ó, não esquece de curtir e compartilhar esse episódio para aquele seu amigo que tá aí afastado, para aquele seu amigo que não conhece a Jesus. Se você não frequenta alguma igreja, volta a fazer aquele convite que eu fiz no início, venha, você vai ser muito bem recebido, venha ouvir a palavra do Senhor, nos siga, né, nas redes sociais, a gente tem aqui o nosso canal do YouTube, e a gente também tem a @adcoqueiral de Taparica também, lá no Instagram, e @gen.adci. É isso? É isso. @gen.adci. Então, não esquece de curtir, compartilhar, já falei isso, mas faça de novo, curte, compartilha, e que Deus abençoe a sua vida. E esse foi o nosso GenTV de hoje. Um beijo, Deus abençoe vocês.